Olá família, este é o canal Ubuntu Matemática, quem vos fala é o professor Edson Jeremias. Então, para você que está a chegar aqui pela primeira vez, não hesite, faça a subscrição, ative o sino para não perder de vista todas as novidades do nosso canal. Então, para a nossa aula de hoje, trouxemos um tema bastante pertinente que é função do primeiro grau, ou então também podemos chamá-la de função polinomial de grau 1. Então, vamos lá ver o que é uma função polinomial de grau 1. Definindo uma função polinomial de grau 1, vai nos dar f em x igual a ax mais b, tal que a, b pertencem ao conjunto dos números reais com a diferente de zero. Então, temos aqui as características da função polinomial do primeiro grau. O domínio da função vai ser todos os valores que x vai tomar para obtermos y, então para obtermos f em x. Lembrar que f em x é a mesma coisa que y. Há manuais em que vocês vão encontrar y, aqui teríamos y igual a x mais b, ou o manual que vão encontrar f em x, é a mesmíssima coisa. Já o contradomínio, ou então a imagem da função do primeiro grau, vai ser os valores que y vai tomar para obtermos o x. Ou seja, também vai ser o conjunto dos números reais. Teremos aqui o a nosso a vai ser o nosso declive angular, ou então também podemos dizer coeficiente angular. O b vai ser chamado coeficiente linear e prontos. Quando é que o a é diferente de zero? Se o a for diferente de zero, então estaríamos perante a uma função do primeiro grau. Mas se o a for igual a zero, vocês vão prestar atenção, aqui no a, se for igual a zero, o a vai multiplicar pelo x, então vai ser igual a zero, 0 mais b, vamos ter aqui b. Então não estaríamos perante a uma função do primeiro grau. Por quê? Porque teríamos simplesmente o b. E estaríamos perante a uma função constante. Nós já falamos sobre essa aula de função constante. E é uma função do primeiro grau por quê, pessoal? É uma função do primeiro grau porque o x tem como expoente 1, ou seja, se tivesse expoente 2, então não estaríamos perante a uma função do primeiro grau, mas sim a uma função do segundo grau. Outra coisa que nós precisamos saber aqui são os zeros da função. Para determinarmos os zeros da função, bastava igualarmos a função a zero ou y a zero. E isolando os termos, os coeficientes, né, teríamos x igual a menos b sobre a. Então, isto aqui já é algo sabido. Se não é sabido, então estamos aqui já a dizer. Agora, vamos então dar um exemplo como a gente representa graficamente esta função. Vamos dar aqui o exemplo da função y igual a 2x mais 1, a 2x mais 1, e vamos fazer a sua representação gráfica. Mas antes de fazermos a representação gráfica, vamos achar o zero da função. Prontos, para acharmos o zero da função, é só igualarmos o y a zero, ou seja, onde tem y vamos colocar zero, e 2x mais 1. Isolando, 1 está aqui a adicionar, passa no outro membro a subtrair, ou então com a operação inversa, então teremos menos 1. Eu já não estou a colocar aqui o zero, por quê? Porque o zero é o elemento neutro da subtração da adição, ou seja, 0 menos 1 é a mesma coisa que menos 1, então não iria alterar absolutamente nada. Então, coloco novamente o menos 1. Temos aqui 2x. Então, agora, este 2 está cá a multiplicar, passa no outro membro, teríamos menos 1 sobre 2 igual a x. Então, deixamos só... Então, o x é a mesma coisa colocando, dando já uma organização, menos 1 sobre 2. Este aqui é o nosso zero da função. Mas o que é que deve ser um zero da função? O zero da função é todo aquele elemento, aquele número, que substituindo na função dada, ele vai anular a função. Então, vamos aqui prestar atenção. X igual a menos 1 sobre 2. Se pegarmos menos 1 sobre 2, colocarmos aqui na nossa função, vamos obter zero. Ou seja, 2 vezes menos 1 sobre 2 vai ser igual a menos 1. Depois,
Menos 1 mais 1 vai ser igual a 0. Então, este aqui é realmente o nosso verdadeiro zero da função. Agora, vamos aqui fazer a sua representação gráfica desta função. Y igual a menos, ou y igual a 2x mais 1, menos não, aqui é positivo. E para acharmos a representação gráfica de uma função, bastava atribuirmos valores a x para obtermos y. Então, o que nós vamos fazer? Temos aqui x e teremos aqui y. Então, vamos atribuir valores a x para obtermos o y. Então, temos aqui a nossa tabelazinha. Vamos fazer então agora a atribuição de valores a x. Então, vamos lá imaginar. Se x for igual a menos 2, x for igual a menos 2, então vamos pegar esse menos 2 e vamos colocar aqui nessa função. Então, se x for igual a menos 2, aqui teremos duas vezes menos 2, vai ser igual a menos 4. Menos 4 mais 1, então vai ser igual a quanto? A menos 3. Então, x é menos 2, y será igual a menos 3. Agora, se x for igual a menos 1, x for igual a menos 1, vamos colocar aqui duas vezes menos 1 vai ser igual a menos 2. Menos 2 mais 1 vai ser igual a menos 1. Então, x é menos 1 e o y também será menos 1. Agora, se x for igual a 0, então vamos colocar aqui duas vezes 0 vai ser igual a 0. 0 mais 1 vai ser igual a 1. Então, x é 0 e o y é 1. Agora, se x for igual a 2, x for igual a 2. Se x for igual a 2, então vamos ter duas vezes 2, que vai ser igual a 4. 4 mais 1 vai ser igual a 5. Então, x é 2 e o y será igual a 5. E se x for igual a 1? Se x for igual a 1, teríamos duas vezes 1 vai ser igual a 2, mais 1 vai ser igual a 3. Então, x é 1 e o y será igual a 3. Lembrar que a atribuição, deixa eu só retificar aqui, lembrar que a atribuição dos valores de x são arbitrários, depende de cada um, mas é mais fácil atribuirmos valores pequenos para que a nossa conta seja mais simples e não nos roube muito tempo. Então, temos aqui já os pares ordenados. Vou apagar essa parte aqui para não se interpretar com a nossa reta. Então, vamos agora aqui determinar a sua representação gráfica. Vamos desenhar o nosso sistema cartesiano. Temos aqui os eixos das ordenadas, que é os eixos dos y. Não vamos ligar. Na verdade, poderíamos ter feito com uma régua, mas também assim nos possibilita. Só vocês prestarem bem atenção. Então, temos aqui o eixo das abscissas, ou seja, o eixo do x, y, e aqui o x. Então, temos aqui o nosso sistema cartesiano e em função dos pares ordenados encontrados, vamos aqui determinar o nosso sistema cartesiano. Vamos começar com a origem, que é o zero. Então, se x for igual a 0, aqui, o y vai ser igual a quanto? O y será igual a 1. Então, vamos colocar aqui 1. Então, x0, y1. Se o x for igual a menos 1, se x for igual a menos 1, vamos colocar aqui menos 1. Se x for igual a menos 1, o y será igual a menos 1 também. Então, vamos colocar aqui menos 1. Isto aqui será assim, representando graficamente. Menos 1. Este nosso zero está muito elevado, está muito grande, aliás. Então, vamos diminuir. Então, vai ser igual a menos 1. Y é menos 1. Então, é aqui. Se o x for igual a menos 2, o menos 2 fica basicamente nesta distância aqui, menos 2, o nosso y será igual a menos 3. Temos aqui o menos 2, vamos ter aqui o menos 3. Menos 3. Então, fazendo aqui a nossa ligação, lembrar que a ligação deve ser sempre descontínua. Então, tem que ter aqui uma descontinuidade. Então, fica basicamente aqui. Agora, se o x for igual a 2, se x for igual a 2, temos aqui x é igual a 1, x é igual a 2. Se o x
x for igual a 2, o nosso y vai ser igual a 3. Então temos aqui, vai ser igual a 5, aliás. Temos aqui o 2, temos aqui o 3, o 4 e o 5. Então, x, se x é 2, y é 5. Temos aqui a nossa interligação dos nossos pares ordenados. Então, é aqui. É aqui. Então, se x for igual a 1, o y vai ser igual a 3. Então, o nosso 3 fica aqui. Então, a partir dali, já conseguimos ver basicamente onde é que vai passar a nossa reta. Lembrando que a nossa reta sempre vai intersetar os eixos das ordenadas no termo ou no coeficiente linear. Neste caso, o coeficiente linear da nossa função é 1. Se aqui não tivesse 1, fosse basicamente 0, então a nossa reta iria passar à origem. Então vamos fazer aqui a determinação da reta de forma vagarosa, para que saia toda ela bonitinha. Então passa também aqui e passa também aqui. Pronto. Então esta aqui é a representação da nossa reta da função y igual a 2x mais 1. Então, pessoal, esta aqui é a representação gráfica da reta. Espero que tenham aprendido. Se houver alguma dúvida, então coloquem aqui nos comentários, dão like na página, façam a subscrição e precisamos que deem também aqui alguma sugestão de conteúdos para que a gente possa gravar e elaborar aqui no nosso canal. Muito obrigado.